Hoje em dia, a tecnologia ela está sempre muito atrelada a computador, à virtualidade. E a gente tem que lembrar que a escrita é uma tecnologia, que a oralidade é uma tecnologia. Então, eu acho que nenhum museu, nenhuma instituição cultural no mundo seria possível sem a tecnologia, porque, de certa forma, é ela que nos conecta. A gente reclama que as pessoas não visitam museus e tudo mais, mas, de certa forma, o papel do museu não é simplesmente guardar coisas antigas, mas é falar sobre o presente a partir do seu olhar e a partir do seu acervo. Então, como é que a gente quer falar com o público que se localiza e se utiliza de ferramentas digitais o dia inteiro, se a gente não as utiliza também? Como que essas tecnologias ajudam? Elas ajudam nisso, né? Com atraindo mais público para o museu, e possibilitando para ele uma experiência de maior qualidade. Posso ter, sei lá, telas, né, ou dispositivos eletrônicos que auxiliam, né, no entendimento do objeto ou que auxiliam na narrativa da exposição, como eu posso também ter ferramentas tecnológicas, né, plataformas de difusão de informações que prolongam essa experiência presencial. Eu posso ter exposições virtuais, digitalização da expografia para a experiência, né, de circular no museu por meio virtual, realidade aumentada, enfim, tem todo um arcabouço tecnológico quando a gente fala de tecnologia e museus. Eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse sentido, porque o que muitos museus têm feito é não criar atividade nato-digitais, mas tentar transpor para o universo virtual aquilo que faz presencialmente. E não necessariamente isso vai funcionar. Então, você fazer uma atividade educativa virtual não é você pegar o seu roteiro e colocar ele em PDF, mas é você pensar em uma atividade que aconteça virtualmente. Da mesma forma que você simplesmente digitalizar peças do seu acervo e colocá-las online não constitui uma exposição virtual, mas você tem que pensar na expografia, você tem que pensar no aspecto imersivo, da mesma forma que você estivesse preparando a sua galeria dentro do seu museu. Bem, além do trabalho feito nas redes sociais e disponibilizando digitalmente todas as publicações que a gente desenvolve, eu acho que um dos diferenciais que o MAI possui é o desenvolvimento de jogos eletrônicos. Nós temos disponível na Google Play o jogo da Bernúcia, que vocês podem baixar. Tem um jogo Jaguareté Desafios da Floresta, que pode ser usado para o ensino à distância. Né? São 2 jogos que nós possuímos que estão online. A gente tem o Archeogame, que é uma cabine estilo arcade, que a pessoa pode brincar com um visual assim retrô. O Archeogame foi a nossa primeira experiência no desenvolvimento de jogos eletrônicos. Ele é tipo um simulador de arqueologia, na qual o jogador se encontra num sítio de sambaqui e, enquanto ele vai jogando, ele vai encontrando as peças que existem no MAI. Conforme ele vai encontrando informações sobre as peças, vai ganhando pontos e disputando com os outros. O jogo da Bernúcia, ele é ambientado numa manifestação cultural que acontece na região litorânea ali de Santa Catarina, do Paraná. O jogador controla a Bernúcia. Ele controla esse bichinho de pano ambientado num cenário inspirado nas cidades litorâneas, como Paranaguá e Antonina. Ele é inspirado no jogo da cobrinha. Nós acreditamos que o uso dessas tecnologias ela amplia, né, o acesso das pessoas aos conteúdos que o museu trabalha. Disponibilizando um jogo online, você tornando a experiência da visita mais agradável, você vai ter, inevitavelmente, um número maior de pessoas interessadas. O projeto Tainacan é um projeto de desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica, né, voltada para o inventário, a catalogação e a difusão de acervos museológicos. Ela é uma ferramenta tecnológica de suporte para a documentação, né, dos acervos das instituições. A plataforma é livre, já está disponível no site do projeto, é disponível para download, com instruções, com informações, com manuais
sobre o uso, e toda a parte de suporte e orientação pode ser dada também pelo Instituto Brasileiro de Museus. Ela tanto serve para o usuário interno, ou seja, a equipe do museu poder utilizar aquela ferramenta para fazer a gestão dos seus objetos, como também para o público externo conhecer os objetos que compõem o acervo da instituição. Então, às vezes você visita um museu e você conhece, sei lá, 200 objetos, mas na verdade a coleção dele é composta por 1000. E aí você tem, por meio de uma plataforma tecnológica, a oportunidade de conhecer esses 1000 objetos. A partir disso, alguns museus começaram a desenvolver exposições virtuais, por exemplo, o Museu de São João del Rei, né, aproveitando da ferramenta Tainacan, pensou todos os oratórios que eles tinham no acervo e montaram uma exposição virtual chamada Oratórios. Ou seja, nesse período de isolamento, mostrou que o museu não está fechado, que as atividades continuam. Um outro caso interessante é o caso do Museu do Diamante. Utilizando da linguagem dos memes, ele fez uma série de postagens, né? Colocou, por exemplo, 3 ferros de passar e colocou, vai passar. Fez uma montagem lá com alguns objetos do acervo e aí colocou quem é você no acervo do Museu do Diamante. Um anjo de retábulo, porque tem carinha de anjo, mas vive dando flechada. Ou um baú, que é imponente por fora, mas por dentro é um mala. E aí coloca aquelas informações assim, cômicas, né, bem típicas da linguagem da internet, né, da linguagem dos memes, fazendo um link, conheça mais o nosso acervo, e aí coloca o link, né, do repositório para as pessoas poderem acessar as informações sobre esse acervo. A gente observou que com essas estratégias o museu até cresceu no número de usuários online, né, no número de visitantes, que é muito interessante. Um museu virtual, ele é um museu como qualquer outro, mas, na verdade, todas as suas ações museológicas, então tudo aquilo que o museu tem para apresentar, tem para oferecer para o seu público, é feito, em grande parte, através de um ambiente virtual. Né? Então, o acervo do Museu da Pessoa, é evidente que a gente não pode falar em nada virtual ou digital que não inclua um monte de HDs plugados em algum lugar. Então, não existe virtualidade sem a gente falar em algo físico. Né? Então, o próprio Museu da Pessoa tem uma casa onde fica a sua reserva técnica, onde ficam as mídias analógicas e tudo mais. Mas todo esse acervo é digitalizado e o que é disponibilizado ao público é uma versão digital, né, através da nossa plataforma. A diferença de um museu físico para um museu virtual é que no museu físico você sai da sua casa, você pega um carro, um transporte público e vai até uma casa, um grande prédio e adentra nesse espaço. No museu virtual você digita ali no campo o nome, no caso www.museudapessoa.org, e você já cai dentro desse museu. Então a nossa casa se dá em uma plataforma virtual. Eu acho que o principal aspecto do Museu da Pessoa, a premissa, o principal valor é a questão da colaboração. Então, é um museu onde todo mundo pode fazer parte. Né? Existe uma ferramenta chamada Conte Sua História, onde qualquer pessoa que tem interesse em registrar a sua ou a história de alguém da família, enfim, pode ir lá e contar essa história, enviar fotos, enviar documentos, e aí essa pessoa passa a fazer parte do acervo da instituição. Eu acho que o grande benefício de você trabalhar em um museu virtual é você conseguir alcançar as pessoas de uma forma mais direta, né? É evidente que isso tem um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que o Museu da Pessoa é um dos únicos museus que continua aberto, e sempre esteve aberto 24 horas por dia em qualquer lugar que tenha acesso à internet, por outro lado existe um desafio muito grande de você fazer com que o público perceba que ele está entrando em um museu e não em um portal de notícias, por exemplo, ou um portal de conteúdo. A gente não faz ideia de onde vai chegar o uso do nosso acervo e do acesso que ele tem. Tem, por exemplo, pessoas que acabam encontrando familiares que fazia tempo que não via, né? Então, também tem essa dimensão muito pessoal. A gente tem histórias engraçadas no sentido de pessoas que vão e contam uma história do grande amor da vida deles. E aí essa história vai depois ficar em acesso para o público. Dá alguns anos, essa pessoa liga para a gente e fala: cara, pelo amor de Deus, eu não tô mais com aquela pessoa, e é meu atual parceiro ou parceiro joga meu nome no Google e vê que eu tô fazendo uma declaração. Será que vocês me ajudam? Tem como tirar esse pedaço? Né? Então, a gente está lidando com história de vida, né? Somos seres em constante transformação, então isso acontece. A gente nunca apaga a história que a gente faz, no que é mostrado para o público, a gente coloca ali um parêntese de trecho tirado a pedido do autor.
né? Porque já aconteceu de anos depois, a pessoa voltou com aquele amor que tinha rompido e quer que aquela história fique novamente no ar. Então, muitas vezes as pessoas acessam o conteúdo que elas contaram há anos atrás e muitas vezes elas nem se enxergam mais naquilo e falam, nossa, exagerei, nem foi assim, coisa do tipo. Então é muito engraçado. A gente sempre considera a entrevista como um retrato da pessoa, de como ela se constitui naquele momento. Eu entendo isso como um caminho sem volta. Não tem como a gente pensar numa sociedade sem tecnologia, né? Quando a gente trata sobre museus e uso da tecnologia, você tem que pensar em primeiro lugar no conteúdo que você está trabalhando, no universo que você quer levar, e depois você vai ver se aquela tecnologia é a melhor opção. Você não tem que ser um escravo da tecnologia. Ela tem que estar ali para auxiliar. Agora nós já sabemos como a tecnologia pode ser útil para aproximar os museus dos seus públicos. Mas será possível expandir ainda mais o acesso aos museus e seus acervos? Isso a gente confere no próximo episódio.